A série Peles e Prosa é mais um projeto dentro do canal de podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH-UERJ, com o intuito de trabalhar biografias de personagens históricos racializados dentro e fora do Brasil, demonstrando a sua participação ativa enquanto agentes históricos por meio de uma pedagogia decolonial. Nós, os brasileiros, somos como Robinsons. Estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha a que um naufrágio nos atirou. Conhecido como Lima Barreto, o escritor e jornalista Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, apenas alguns anos antes da abolição da escravidão e da proclamação da República. Seus pais, João Henriques de Lima Barreto e Amália Augusta Pereira de Carvalho, eram filhos de escravizados. Amália tornou-se professora primária e proprietária de uma escola para meninas no bairro carioca de Laranjeiras. Já João foi tipógrafo e trabalhou em jornais do Rio de Janeiro e também na imprensa nacional. Por conta de sua ligação com os liberais após a proclamação da República, sofreu perseguições e perdeu seu lugar como mestre de composição na imprensa nacional. Então, Lima Barreto, aos 7 anos, ficou órfão de mãe, que morreu vítima de tuberculose. Por outro lado, havia a questão do desemprego do pai e as dificuldades dele em conseguir uma nova colocação. Ele tinha mais 3 irmãos, todos mais novos. Foi tido por criança dotada e se destacou por sua inteligência demasiada para sua idade. Lima Barreto estudou na primária escola pública Teresa Pimentel do Amaral, estabelecimento de ensino modesto para onde seguiam as crianças das classes menos favorecidas que viviam no centro da cidade do Rio de Janeiro. Todos esses eventos vivenciados por Lima Barreto influenciaram o conteúdo da sua obra. Segundo seu mais famoso biógrafo, Francisco de Assis Barbosa, um acontecimento teria marcado profundamente sua infância de pobre, órfão e descendente de escravos: a assinatura da Lei Áurea e os festejos por conta da abolição, no dia em que completou 7 anos. Por outro lado, o 15 de novembro de 1889 representou algo diferente do seu significado. O próprio Lima Barreto afirmou, em crônica incluída na obra póstuma Coisas do Reino do Jambon, que via a República com desgosto, principalmente por conta da ascensão dos escravocratas do Partido Conservador. No ano de 1894, Lima Barreto concluiu o curso secundário no Liceu Popular Niteroense, internato de propriedade do escocês William Candid. O local era destino dos filhos da elite carioca e fluminense. Graças à ajuda de seu padrinho, Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, Lima Barreto pôde estudar e conviver com os alunos de condição social completamente diferente da sua. Durante esse período, seu pai foi nomeado almoxarife das colônias de alienados. Em decorrência do novo posto, a família se mudou para a Ilha do Governador, onde se localizavam os antigos hospícios. Foi o seu primeiro contato com a loucura, para Lima Barreto e também para o seu pai, que começou a apresentar ali os primeiros sinais de demência. Depois de frequentar os preparatórios Paula Freitas e o Ginásio Nacional, que foi o nome dado pela República ao Imperial Colégio Pedro II, Lima Barreto ingressou em 1897 na Escola Politécnica do Largo do São Francisco, no centro do Rio, e iniciou o curso de Engenharia Civil. Começou a escrever para o jornal estudantil A Lanterna, que falava sobre temas de interesse dos estudantes universitários. Usava um pseudônimo, mas seus artigos agradavam ao público. Nesse momento, expandiu seus horizontes e conheceu a boemia carioca, os cafés, os teatros e as reuniões políticas. Contudo, sendo um estudante pobre, mulato e com dificuldade no relacionamento com professores e colegas, o ambiente estudantil
e as exigências do curso de engenharia não eram fáceis para ele. Por outro lado, ele também se interessava muito mais por ler romances do que pelos estudos de cálculo exigidos por seu curso. No ano de 1903, seu pai foi afastado de sua função na colônia de alienados, depois de ter tido uma série de crises de alucinação e de pânico, que culminaram em seu afastamento definitivo por meio da aposentadoria. Assim, a família deixou a Ilha do Governador e mudou-se para o bairro do Engenho Novo, no subúrbio carioca. Após essa situação, Lima Barreto abandonou de vez a Politécnica. Deixando a engenharia, passou a se dedicar ao jornalismo, mas o que conseguia era muito pouco para levar o sustento para sua casa, já que, após o adoecimento de seu pai, restou a ele a obrigação de provimento de sua família. Desse modo, no mesmo ano, ingressou por concurso público na Secretaria da Guerra para desempenhar a função de amanuense. Na prática, ele era um copista, copiava os documentos de forma manuscrita. Nesse período, a cidade passava por um amplo processo de modernização, advindo do prefeito Pereira Passos, que desejava transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris, por meio da abertura de avenidas, construção de jardins e palácios, os teatros, a vida boêmia e afins. É importante recordarmos esse contexto de forte renascimento urbano, porque, dentre as pessoas atraídas para esse novo cenário, estava Lima Barreto, um frequentador assíduo dos cafés. Foi assim, inclusive, que deu início aos seus contatos com outros intelectuais e literatos cariocas. Desse modo, em 1905, conseguiu estrear na grande imprensa, com sua série de reportagens publicadas no Correio da Manhã, que tinha como título Subterrâneos do Morro do Castelo. O objetivo era investigar a possibilidade de haver naquele morro túneis e galerias nos quais os jesuítas teriam ocultado documentos e tesouros secretos. Ainda naquele ano, realizou trabalhos ao escrever artigos para a revista Fonfon sobre literatura brasileira e estrangeira. Após 2 anos, fundou a revista Floreal, que possuiu apenas 4 números publicados e destinava-se à crítica literária, bem como garantir um espaço para dar voz a movimentos sociais, tais como o socialista e o operário. O início do século XX no Rio de Janeiro, local de forte capitalidade e sendo ainda a capital federal, representou um espaço de muitos conflitos políticos, econômicos e sociais. Circulava uma grande quantidade de jornais e revistas das mais variadas orientações políticas e estéticas. Contudo, é importante ressaltar que, partindo das relações de poder existentes, esse não era um meio receptivo para pessoas como Lima Barreto, um literário pobre, morador do subúrbio e negro, sem indicações ou figuras de poder a quem pudesse recorrer. Assim, em um meio onde somente os já consagrados se destacam, Lima Barreto lançou em 1910 seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que foi editado em Portugal por intermédio de seu amigo João Pereira Barreto. Lima Barreto queria escandalizar dentro do meio literário. O livro contava a história de um rapaz inteligente e honesto, que era mulato, e vinha para o Rio de Janeiro em busca de sucesso. Continha também sátiras diretas às principais figuras do jornalismo daquela época. No entanto, a obra foi ignorada, não alcançando o rebuliço esperado por Lima Barreto. Mesmo assim, seguiu publicando na imprensa, inclusive os que foram considerados os seus melhores contos, entre 1910 e 1911. O Homem que Sabia Javanês e A Nova Califórnia. Como de praxe, seus escritos eram repletos de críticas sociais, ironias e denúncias, principalmente no que dizia respeito aos falsos valores das elites política e intelectual. No mesmo ano, ele deu início às publicações no Jornal do Comércio, em forma de folhetim, de sua famosa obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. A história
fala sobre o patriota que, em discordância com a sociedade, solitário, leva seu amor pela nação até o fim. A respeito das suas produções, pode-se afirmar que Lima Barreto produziu uma literatura militante, demonstrando seu desconforto e até mesmo um pouco de dissabor referente à sua falta de reconhecimento no meio literário. Nesse momento de sua vida, ele se entregou ao vício do álcool e passou a ter uma vida mais desregrada. A vida boêmia havia perdido seu caráter revolucionário. Lima Barreto trocou os cafés pelos botequins, tornando-se um frequentador assíduo, que vivia seus dias embriagado, nas palavras de Francisco de Assis Barbosa. Em 1914, ele foi impedido de adentrar na Sociedade dos Homens de Letras, uma entidade que ele ajudou muito para que fosse criada. Do mesmo modo, em 1911, foi impedido de ingressar na Academia Brasileira de Letras. O grupo sequer aceitou a sua candidatura. O meio literário lhe fechou as portas e ele teve que permanecer em sua carreira como servidor público, embora desgostasse bastante por conta da doença de seu pai e da necessidade de sua família. Voltando-se cada vez mais para o álcool, era comum que percorresse longas distâncias em seu estado de embriaguez pela cidade. Algumas vezes dormia na rua e, ao acordar, ia para a Secretaria da Guerra, independente das condições em que estivesse. Ainda no mesmo ano, após uma sequência de sérias crises de alucinação e pânico, semelhantes às de seu próprio pai, Lima Barreto foi levado para o Hospício Nacional de Alienados e lá permaneceu de agosto até outubro. Em seu documento de internação, estava assegurado que seu surto advinha do consumo excessivo de álcool, além do histórico familiar, considerando a situação de seu pai. Em 1915, ele começou a publicação de Numa e a Ninfa, no jornal à noite, que também tinha forma de folhetim. No mesmo ano, retornou à escrita de artigos e contos para a imprensa, principalmente para os jornais à noite, Gazeta de Notícias e Correio da Noite. Além disso, escrevia algumas crônicas repletas de críticas sociais e expressando seu posicionamento político inclinado à esquerda. Inclusive, Lima Barreto publicou bastante no periódico Voz do Trabalhador, que era de inclinação anarquista. Em muitos de seus artigos publicados, ele assinava como se fossem seus personagens os escritores. Foi nesse ano também que começou a publicar na revista Careta. No ano seguinte, surgiu Triste Fim de Policarpo Quaresma, em um volume. Diferente da sua primeira experiência, a obra Policarpo foi bastante comentada na comunidade literária e chegaram a comparar Lima Barreto com Machado de Assis, afirmando a grandiosidade narrativa do romance. Em 1917, uma segunda edição do livro Recordações do escrivão Isaías Caminha foi publicada, assim como Policarpo também foi custeada pelo próprio autor. Em 1918, Lima Barreto se aposentou do seu cargo público na Secretaria da Guerra, e isso gerou grandes repercussões, tanto em sua vida pessoal quanto em suas obras. Mudou-se para o bairro de Todos os Santos, na zona norte da cidade, e lá viveu até seus últimos anos de vida. Nesse novo contexto, aumentou sua produção de escritos de cunho político e se aproximou ainda mais da imprensa libertária e dos movimentos sociais e operários. Além de demarcar publicamente a sua posição política, também se posicionou com relação à sua literatura, afirmando que ela, acima de tudo, deveria ser a sincera expressão da sociedade na qual era produzida. Atribuiu, assim, à literatura uma espécie de missão social. Em 1919, publicou Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, por meio da editora Revista Brasileira, cujo proprietário era Monteiro Lobato. Seu livro foi lançado no início da campanha eleitoral, na qual Epitácio Pessoa e Rui Barbosa disputavam a presidência da República. A obra foi muito elogiada pela crítica, e assim, Lima Barreto investiu em mais uma tentativa de entrar para a Academia Brasileira de Letras, desejando ocupar a cadeira 20, que pertencia a Emílio de Menezes, o poeta boêmio, famoso
por suas sátiras das principais figuras da literatura nacional no início do século XX. Apesar de ter tido a sua candidatura aceita de vez, foi derrotado na disputa por Humberto de Campos, que foi eleito em uma segunda eleição. Mais uma vez, uma derrota, que feriu-o bastante por conta de seu histórico de rejeições na academia literária. No mesmo ano, passou a dedicar-se ao estudo do folclore urbano, para publicações na revista Hoje. Assim, houve uma troca de correspondência com algumas das figuras centrais da primeira fase da literatura modernista em São Paulo, Mário de Andrade e de Cavalcante. A obra Policarpo seria uma referência para o que os modernistas viriam a defender como programa estético para a literatura brasileira. Em 1920, Lima Barreto teve outro surto e voltou ao Hospital de Alienados, internado por 2 meses. Deixando o manicômio, retornou à escrita para a imprensa, em artigos nos quais abordava as questões de seu tempo. Ele era bem crítico. Criticava o futebol, como o estrangeirismo, assim como os projetos de reforma urbana, a transferência da capital e até mesmo o feminismo. No mesmo ano, publicou Histórias e Sonhos, um repertório de contos que havia publicado na imprensa. Neste ano, ele reuniu todos os seus trabalhos e publicações para lançá-los em forma de coletânea. Assim, produziu o romance Cemitério dos Vivos, que possui um conteúdo autobiográfico, tendo passagens ambientadas no hospício. No ano seguinte, publicou a antologia Bagatelas. Por sua vez, em 1921, tentou mais um ingresso na academia, na vaga que surgiu após o falecimento de João do Rio. É importante lembrar que ele havia sido homenageado, havia recebido um prêmio de menção honrosa pela obra Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Mas, tempos depois de lançar sua candidatura, retirou-a sem dar explicação. Em 1922, um ano importante para os brasileiros, por conta de todas as transformações do centenário da independência e da Exposição Universal, além do crescimento dos movimentos trabalhadores e também o ano de fundação do Partido Comunista, Lima Barreto começou publicando o primeiro capítulo de Clara dos Anjos, na revista Mundo Literário. Sobre todos os grandes eventos também publicou, sempre mantendo o seu viés completamente crítico, sobretudo no que diz respeito à identidade nacional e ao sistema eleitoral brasileiro. Em 3 de novembro de 1922, ele faleceu por conta de uma insuficiência cardíaca. De maneira póstuma, algumas de suas obras foram publicadas anos depois, como Clara dos Anjos, em 1948, e Cemitério dos Vivos, em 56. E Os Brusundangas, de 1922, as coletâneas de artigos Feiras e Mafoais, de 1953, e Marginalia, de 1953 também. Suas obras foram traduzidas em vários idiomas, sobretudo O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um de seus trabalhos mais notáveis. Afonso Henriques de Lima Barreto, ou simplesmente Lima Barreto, se destacou não somente por sua genialidade e inovação estilística em seu tempo, mas por demarcar-se no espaço da chamada literatura marginal. Ele escrevia livremente, denunciava sobretudo os preconceitos, as incongruências e as incoerências que enxergava na sociedade brasileira. Sua escrita militante era inconfundível. Para além de conhecer o indivíduo Lima Barreto, analisar sua história é compreender o Brasil de seu tempo, entender o que significou o Brasil republicano no início do século XX, enxergar as dificuldades de ascensão de um escritor assumidamente negro que não se enquadrava nos modelos literários estabelecidos, mas que se demonstrou fundamental para a renovação literária que seria proposta após o seu falecimento pelos escritores modernistas. Apesar de suas dificuldades em vida, o legado de Lima Barreto demonstrou-se inegável
principalmente observando a quantidade de produções a respeito dele póstumamente, nos campos da literatura e também da historiografia. As investigações tornam cada vez mais nítida a sua importância na história do Brasil e principalmente na história carioca do início do século XX. Você acabou de ouvir mais um episódio da série Peles e Prosa, por uma história libertadora. Esperamos que tenha gostado e até a próxima.